também. Agora sim, agora vive o pastor Jailton. Muito bem. Esperamos aí que seja uma conversa maravilhosa. E o pastor Jailton já está com a gente, entrando aí em conexão. Vai lá, Barão, tudo bem? E aí, pastor Hernandes, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Graças a Deus, graças a Deus. Que bom. Imagem e som, tudo ok? Tudo ok, tudo ok. Nós já temos Excelente, então. o bom conosco. E ainda dá tempo de convidar mais gente, viu? Acho que a nossa live hoje vai chegar a um grupo muito expressivo. Excelente. Então, eu quero começar cumprimentando o senhor, desejando aí uma boa noite ao senhor, depois de uma jornada em tanto, que eu sei que a jornada de hoje foi uma jornada intensa. Pois, Cumprimentar aqueles nossos irmãos que já estão conosco, agradecer a presença, agradecer as orações, agradecer o apoio, agradecer o carinho, e certamente pela graça de Deus o nosso encontro será como tem sido os anteriores, como foram os anteriores, né? exato. Desafiadores, empolgantes, bíblicos, muito agradáveis. Podemos começar, pastor Hernandes? Pode dar o pontapé inicial. Então tá joia. Pastor Hernandes, hoje vamos tratar de um tema muito importante, acerca do medo. Tá certo. Como lidar com o medo à luz das Escrituras, né? Nós sabemos que o medo ronda, cerca aquele que é humano, aquele que é limitado, aquele que, como todos nós, temos as nossas carências. Então, imagino que dentre os mortais, todos experimentaram o medo, e a grande questão é como lidar com ele à luz das Escrituras. E eu vou tomar aqui, então, o texto bíblico para a gente dar o pontapé inicial. E me refiro ao Salmo de número 34, versículo 4, que diz: Busquei ao Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Então, vamos começar pegando pesado aí já no primeiro momento. É pecado sentir medo? Não, não é pecado sentir medo, muito embora o medo seja resultado do pecado. A primeira expressão, quando os nossos pais caíram no Éden, quando Deus chama por Adão, ele diz: Eu tive medo e me escondi. Então, não houvera pecado, não haveria medo. Mas faz parte da estrutura humana o medo, porque o medo descreve uma limitação nossa. Tudo aquilo que foge do nosso controle, tudo aquilo que escapa ao nosso comando, produz medo no nosso coração. E nós somos vulneráveis, grandes, pequenos, ricos, pobres, doutores, analfabetos, reis e servos, todos estamos sujeitos ao medo, né? Então, respondendo muito objetivamente, não é pecado. Não é pecado ter medo. Faz parte da natureza humana. Agora, nós vamos receber daqui a pouquinho os desdobramentos disso, né? Quando o medo é bom, quando o medo é ruim, quando o medo é um problema, quando o medo trava a nossa vida. Eu tenho certeza que tudo isso virá à tona ao longo da nossa conversa. Então vamos começar por essa questão a respeito do aspecto positivo, por assim dizer, do medo. Quando é que o medo é bom, pastor Hernandes? Bom, o medo é bom, pastor, porque nos livra de muitos problemas. Imagine uma pessoa que não tivesse medo de nada. Ela poderia enfrentar situações tão perigosas que colocariam em risco a sua vida, sua sobrevivência, né? Não teria medo, por exemplo, de enfrentar uma situação de risco. Ela não teria medo para dirigir o seu carro e se colocaria numa situação de vulnerabilidade, tanto para si quanto para terceiros. Ele não teria medo, por exemplo, de se expor a riscos à sua saúde. Ele não teria medo, por exemplo, de estar em lugares perigosos, em contato com pessoas perigosas que poderiam botar em risco a sua vida. Então, de certa forma, o medo nos protege de algumas situações ou pessoas ou circunstâncias que podem ser para nós fatais, para a nossa sobrevivência e para a nossa saúde. Então eu posso dizer que, a exemplo da dor, o medo tem o seu aspecto positivo. Muito positivo, muito positivo. Perfeito. Agora vamos ver o aspecto negativo. Quando a experiência do medo ela se torna negativa na vida de uma pessoa. Veja bem,
Pela nossa estrutura pecaminosa, caída, sujeito a tantas fraquezas, o homem vai cultivando, desenvolvendo alguns medos. E hoje a gente chama esses medos de fobias, né? Tem muitas fobias. A fobia é aquele medo patológico, onde as pessoas vão desenvolvendo um sentimento de desconforto, por exemplo, aqueles que têm medo de lugares abertos, agorafobia. A palavra ágora vem de praça na língua grega. Outros que têm medo de claustrofobia, medo de lugar fechado. Tem gente que tem medo de acrofobia, medo de altura, e eu tenho medo de altura. E eu tenho medo, por exemplo, de lugar fechado. Eu fui descobrir isso lá nas pirâmides do Egito, quando eu pensei que eu fosse morrer, porque estava subindo os corredores, num lugar escuro, sem ar, e faltou o ar, e eu passei muito sufoco. Tem pessoas que têm medo da vida, outros têm medo da morte, uns têm medo da multidão, outros têm medo da solidão, outros têm medo de ficar solteiro, outros têm medo de casar. Então, há muitas fobias, né, que as pessoas vão desenvolvendo, e isso é patológico, precisa ser tratado, precisa ser enfrentado, para você não viver uma vida inferior àquilo que Deus estabelece que você viva, que é uma vida plena e abundante. Agora, então, eu vou para um aspecto teológico. E quando o medo é pecaminoso? Porque no início não é necessariamente pecaminoso. Agora, a minha questão é intencional. E quando o medo é algo pecaminoso? O medo é pecaminoso, pastor, quando ele é fruto da incredulidade, quando ele é fruto da falta de confiança em Deus, quando você não se apropria das promessas de Deus, né? Muito dos nossos medos, eles são uma espécie de espelho da incredulidade. Eu não acredito que Deus é real, eu não acredito que Deus está comigo, eu não acredito que a palavra de Deus está falando a verdade, eu não acredito que as promessas de Deus se cumprem, eu não acredito que Deus vai cumprir sua palavra. Quando eu nutro medo em virtude dessa incredulidade, dessa falta de fé, dessa falta de confiança em Deus, esse medo é pecaminoso. Pastor Hernandes, no texto lido, o salmista, ele expressa os seus temores, ele deixa isso bem claro. E ele então nos diz assim: busquei ao Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Eu penso que quando nós passamos por uma condição de ter medo do medo, eu acredito que nós nos tornamos reféns. Penso que diante do medo, diante da incerteza, diante da insegurança, o caminho não é permanecer paralisado, permanecer acovardado, intimidado. À luz do texto bíblico, é buscar ao Senhor e relatar a Ele, não que Ele não saiba, mas até para que nós possamos fazer um exercício de autoanálise, de um autoexame, acerca dos nossos temores. E ali o texto nos diz: busquei ao Senhor e Ele me acolheu e livrou-me de todos os meus temores. Então, diante da sua experiência pastoral, aqueles que dentre nós convivem com temores, pavores e receios, como isso deve ser posto diante de Deus e o que esperar da ação providencial de Deus em tais circunstâncias? Bom, olhando o próprio texto que o irmão leu, tem alguns passos importantes, né? Busquei o Senhor, Ele me acolheu e me livrou de todos os meus temores. Tem três coisas aí. Primeiro, é que quando a pessoa está com medo, ela pode se desesperar. Ela pode entrar por um caminho muito perigoso para tentar resolver o problema do medo dela e encontrar caminhos que vão agravar esse medo, aumentar esse medo. Ou ela pode entrar numa introspecção, tentando encontrar nela mesma a solução, e isso vai piorar a situação. Ou ela pode buscar a Deus. A oração é o antídoto para o medo, porque quando você ora, você está diante daquele que é amor, e o amor lança fora todo o medo. O medo é mais do que um sentimento. Paulo, escrevendo a Timóteo, no
segunda carta, capítulo 1, versículo 7, diz que Deus não nos deu espírito de medo. Então é como se o medo fosse um espírito de opressão que mexe com a estrutura psicoemocional da pessoa e a escraviza, né? Agora, quando a pessoa recorre a Deus em oração, a resposta está escrita aí, e Deus me acolheu, né? A primeira coisa que a pessoa está com medo é que ela se sente vulnerável, desamparada, sozinha, né? E o resultado emocional da oração é que Deus trata primeiro quem ora, para depois Deus tratar a circunstância. Veja que ele não diz, busquei o Senhor e ele me livrou de todos os meus temores. Ele diz, busquei o Senhor e ele me acolheu. Então, essa acolhida, essa relação de intimidade, essa expressão de eu estou com você, eu sei o que está passando, você não está sozinho, você é importante para mim, eu abraço você, eu acolho você nos meus braços. Quando você está nos meus braços, você não precisa ficar com medo mais. Não é que o problema não existe, não é que a circunstância mudou. O que mudou foi a consciência, o sentimento, a paz interior está aqui. E agora sim veio o livramento circunstancial e me livrou de todos os meus temores. Não só dos sentimentos, mas Deus é poderoso também para acalmar as circunstâncias que nos levam a ter medo. Pastor Hernandes, algumas provocações aqui pontuais a respeito do medo e suas consequências. Então, aspectos práticos. Vamos aqui, num ping-pong assim, bem direto. Claro. Medo de envelhecer. Como lidar com essa questão? Medo da idade, medo da velhice. Bom, para quem não quiser enfrentar a velhice, a saída é morrer cedo. Bom, eu acho que essa saída aí, eu acho que está descartada. Então, vamos seguir em frente. Quem tiver medo da velhice, então vai ter que morrer cedo, porque não tem contorno, não tem como pular essa fase. Agora, eu gosto muito, desculpa de gastar um pouquinho mais de tempo aqui no ping-pong, do livro do Dr. Billy Graham. Billy Graham, já na fase outonal da vida, ele diz que a velhice não é para os fracos. A velhice não é para os fracos. Então, a velhice é uma bênção. Veja bem, eu discordo daquela ideia romântica de que é a melhor idade. Eu não acho que a velhice é a melhor idade, não. E nem encontro base bíblica para isso também, não. Eu acho que isso aí é um falso consolo que as pessoas tentam passar, né? A velhice tem seus dramas. O camarada perde as forças, perde o vigor, canseira, enfado, tudo isso faz parte. Agora, se tem as limitações físicas, e é verdade que tem, se tem um agravamento, talvez, do estado de saúde, e na maioria dos casos tem, mas é uma fase maravilhosa em outros aspectos, né? Maturidade. Seria muito bom, pastor Jair, que a gente tivesse a experiência do velho no corpo de um jovem. Seria fantástico, né? Porque quando a gente é jovem, tem vigor, mas às vezes falta sabedoria, falta experiência, falta vivência, né? E não dá para pular essa fase também. Agora, a pessoa na fase mais outonal da vida, ela tem um pouco mais de experiência, de vivência, de cautela, de cuidado. E é por isso que é importante que família é essa bênção, que você tem dentro da família um velho, você tem um adulto, você tem um jovem, você tem uma criança. E essa convivência é fenomenal. Essa convivência é fenomenal, né? Que enquanto uns estão partindo, os outros estão chegando. E é por isso que família é tão fascinante, né? É tão fascinante. Não tem família só de criança, não tem família só de jovem e não tem família só de velho. A família é isso, essa convivência fantástica, fascinante das diversas faixas etárias. Medo da solidão. Aí é preciso cultivar a amizade. E eu gosto muito da obra do Dale Carnegie. Hoje eu estava viajando de Vitória para São Paulo e do meu lado tinha uma mulher lendo um livro de Dale Carnegie, como você ser um bom orador. Mas Dale Carnegie escreveu um clássico sobre esse assunto, como fazer amigos e influenciar pessoas. E ele diz assim, você quer ter amigos? Seja amigo. Não adianta eu querer ter amigos se eu não sou amigo. É preciso construir pontes. E veja bem, é preciso construir pontes ao longo da vida, para que amanhã você não venha a lidar com a solidão. Porque as pessoas que não investem em relacionamentos,
elas tendem a ficar sozinhas. Pessoa ranzinza, pessoa amarga, pessoa que é igual porco-espinho, chega e espeta todo mundo. Então, é necessário passar um pouco de mel aí, no relacionamento, porque você não é uma ilha, você precisa de relacionamentos e é preciso lidar com isso, investir nisso, para não viver na solidão. Então, vou explorar um pouquinho mais essa temática, porque algumas pessoas, e em particular solteiros, né, imaginam que contraindo núpcias, que casando-se, necessariamente haverão de superar a solidão. Então, a primeira pergunta é: tal raciocínio está correto? Existem pessoas que, mesmo rodeada de outras pessoas, ou em uma família numerosa, elas se sentem solitárias? Veja bem, pastor Jailton, a solidão e solidão. Por exemplo, às vezes uma pessoa é muito sociável, né? Tem muitos amigos, tem bons relacionamentos, mas no que tange a vida conjugal, nesse sentido, Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Não é que o camarada vai se casar porque não tem nenhum amigo e precisa arranjar alguém para ter uma amizade. Não. Uhum. O nível da vida conjugal, só o cônjuge preenche. É bem verdade que tem pessoas que têm, vamos dizer, o dom do celibato, né? E não há nenhum pecado a pessoa optar por ficar sozinha, se ela tem condições psicoemocionais, espirituais para isso. Agora, é possível que uma pessoa se case e ainda não encontre nem no cônjuge, nem em outras pessoas, o preenchimento desse vazio da solidão. O problema não está nas outras pessoas, o problema está nessa pessoa. Até porque, pastor Jailton, a única pessoa que preenche verdadeiramente o vazio do nosso coração e a necessidade relacional é Jesus. É Jesus. Eu posso me relacionar com muita gente e ter uma necessidade existencial, uma necessidade básica de relacionar-me. Porque, como diz Eclesiastes, Deus colocou a eternidade no nosso coração e só Deus vai preencher esse espaço, esse vazio na nossa vida. Medo de não possuir a quantidade de dinheiro que se julga necessário para ser feliz. A Bíblia diz que quem ama o dinheiro dele jamais se satisfaz. Eu gosto muito de pensar na realidade do Brasil, sobretudo de alguns anos para cá, por exemplo, com a Lava Jato, por exemplo. Vamos só pegar um exemplo, Lava Jato, né? Que aí lidou durante alguns anos, né, com grandes empresários, com gente da carreira política, da mais alta projeção, e nenhuma dessas pessoas era pobre. Todas ricas e muito ricas. Mas não se contentavam com o que tinham. Queriam mais. Se você perguntar ao cara mais rico do mundo, você quer mais, já quer mais. Quem ama o dinheiro não se satisfaz. O segredo para isso, pastor Jailton, é a piedade com contentamento, que Paulo diz é grande fonte de lucro. Temos que comer, o que beber, o que vestir, com isso estejamos contentes. Nós não estamos aqui pregando conformismo. Não? Então eu vou viver, botar a régua lá embaixo e não vou buscar crescer na minha vida financeira, eu vou contentar-me com o que eu tenho, não vou trabalhar, não vou progredir, não vou investir, não vou crescer. Não estou falando disso, nem o irmão está falando disso. O ponto é o seguinte, você deve trabalhar o máximo que você puder, você deve ganhar o máximo que você puder, você deve economizar o máximo que você puder, você deve investir o máximo que você puder e você deve doar o máximo que você puder. Quem disse isso não sou eu, não. Quem disse isso foi João Wesley. Essa é uma fala de João Wesley. Hoje nós estávamos no Conexão com Deus e o pastor Arival leu o texto de Atos 20, 35. Né? E Atos 20, 35 fala de duas bem-aventuranças. Uma bem-aventurança é receber, mais bem-aventurado é dar que receber. Então, receber é uma bem-aventurança. É muito feliz. É muito gostoso receber. Né? Quem não gosta de receber um presente?
Mas há uma bem-aventurança maior do que receber, que é a bem-aventurança maiúscula, superlativa, que é dar, que é dar. Então, se alguém está com medo aí, comece a doar, comece a ofertar, comece a distribuir, abra a mão e seja generoso. E você vai perceber que você tem mais do que precisa para viver e você pode, além de viver de uma maneira feliz e plena, ainda ajudar os necessitados e socorrer os necessitados. Bênção. Um abraço aos nossos irmãos da Assembleia de Deus que estão conosco, Igreja Batista também, Igreja Metodista Wesleyana, não dá para citar todos, mas eu estou vendo aqui que os comentários estão passando rapidamente. Nosso abraço aos baianos que estão conosco. Baiano, olha, se tem um povo que é bom, é baiano, viu? Baiano é um negócio fenomenal. Eu acho que eu sou uma ilha cercada de baianos por todos os lados. Muito bom. Pastor Hernandes. É um povo alegre, muito abençoado mesmo. Agora, louvado seja Deus. Dando a brincadeira de lado, o povo baiano é um povo muito querido. Obrigado, pastor. Um grande abraço. Vamos lá, pastor. Um tema que está em efervescência, o medo de perder a saúde ou de contrair uma enfermidade. Pastor, é um medo real. Eu acho que todo ser humano, numa medida maior, numa escala maior ou menor, enfrenta esse medo. A enfermidade machuca, né? A enfermidade, às vezes, tira o vigor, produz sofrimento, produz até desespero. Porque quando a enfermidade chega, há aquelas que são curáveis, aquelas que não são curáveis. Há aquelas que desafiam a ciência. E o homem chega ao seu limite. E, nesse momento, mais do que tudo, o homem carece de um milagre. Você e eu cremos na mesma verdade que toda cura é divina, mas nem toda cura é milagrosa, né? Tem um médico muito querido que diz que Deus cura com os meios, sem os meios e apesar dos meios. Então, há momentos em que o homem, ao enfrentar a enfermidade, ele recorre à medicina, aos médicos, e Deus deu aos médicos a bênção do conhecimento, da pesquisa, da ciência, e encontra, sim, a cura. Por exemplo, nós estamos aí agradecidos a Deus, porque num ano de pandemia, em tempo recorde, vacinas foram descobertas, né, através da pesquisa exaustiva, dedicada, zelosa. E nós já estamos aí assistindo à imunização dos nossos irmãos brasileiros e nas nações do mundo. Isso é uma grande bênção. Mas há momento em que o homem enfrenta uma enfermidade que a ciência diz, não tem jeito. Mesmo assim, nós ainda acreditamos que tem jeito, se Deus, por sua graça e bondade, resolver agir extraordinariamente. Mas esse temor, pastor, temos. Todos nós temos em escala maior ou menor. Agora, o que nós não podemos, eu acredito que o irmão crê assim também, é vivermos reféns do medo, né? Deixando de viver a vida, deixando de celebrar a vida, deixando de nos alegrar todo dia por causa do medo da doença. A Bíblia diz, este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele, apesar de todas as lutas e problemas e percalços que poderão existir nesse dia. Bênção. Falando na área médica, eu quero cumprimentar aí o doutor Samuel, que está conosco lá de Aracaju, membro da Igreja Presbiteriana Sião. O nosso abraço, doutor Samuel, o abraço a toda a Igreja Presbiteriana Sião, lá em Aracaju. Pastor Hernandes, informar aos nossos queridos que a live ela será integralmente preservada e disponibilizada no Instagram do Pastor Hernandes. Portanto, você que chegou um pouquinho atrasado, não se preocupe. Todo o conteúdo será integralmente disponibilizado para a sua edificação e também para a sua ação generosa, no sentido de recomendar a outras pessoas, de recomendar a irmãos que não estão conosco. Então, seja generoso e partilhe a live indicando esse conteúdo lá no Instagram do Reverendo Hernandes.
E aí eu quero aproveitar e recomendar o canal do YouTube do Pastor Hernandes e as mensagens que estão lá disponibilizadas para a sua edificação, para o seu crescimento, também o seu Instagram, também o Facebook, todos esses canais de comunicação disponíveis para a edificação do povo de Deus e, acima de tudo, para a glória do nosso bendito Redentor. Reverendo Hernandes, eu tomei conhecimento e já estamos aí com um sorteio em desenvolvimento a respeito do seu comentário de Gênesis. Reverendo Hernandes já preparou o comentário de Gênesis, já está com ele ali na mão, olha. Então, esse comentário, ele está sendo sorteado. Você vai no Instagram do Pastor Hernandes, não vai agora não, deixa acabar a live, depois você vai lá no Instagram do Pastor Hernandes, vê a foto oficial, vê o que é necessário para concorrer e se inscreva. Para que você possa concorrer, é necessário que você acesse o Instagram do Pastor Hernandes, vá na foto oficial, veja as recomendações e participe. Depois você faz isso, fica conosco aí, ligado, atento e completamente participando. Pastor Hernandes, uma recomendação sobre as nossas redes sociais. Por favor, pastor. Bom, eu queria muito que você que está aí nos acompanhando se inscrevesse no canal do YouTube da Primeira Igreja, se inscrevesse no Instagram do pastor Jailton, @JailtonLima, nas redes sociais da igreja e do pastor, nas nossas redes, por uma razão muito simples. Nós temos um conteúdo que pode edificar o seu coração, o coração da sua família, de seus amigos. Então, nós temos aqui esse compromisso de partilhar com você a palavra de Deus. Essa é a nossa alegria, esse é o nosso compromisso e esse é o nosso propósito, continuar fazendo isso. Então, por favor, não deixe de se inscrever no Instagram do pastor Jailton, no canal do YouTube da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, no nosso canal do YouTube, onde temos mensagens inéditas todos os dias, literalmente todos os dias. Ok. Dando satisfação a você que nos acompanha, em alguns momentos as mensagens congelam e aí nós não temos condição de acompanhar. Mas assim que retornar, a gente vai dando um feedback para que você saiba que nós estamos agradecidos com a sua presença e a sua participação. Reverendo Hernandes, vamos tratar um pouquinho do partilhar o medo com o próximo. É prudente expor os meus temores com qualquer pessoa, expor indiscriminadamente? É prudente esse tipo de comportamento, pastor? Não, não é prudente. Eu acho que nós temos que ter muito critério e muito cuidado ao abrir o coração. Todos nós precisamos de ter amigos, amigos do peito, amigos de verdade, não amigos de taberna, nem amigos utilitaristas. Amigo que você pode abrir o coração para ele sem medo de ser traído. Quem é um amigo? Primeiro, o amigo é aquela pessoa que confronta você em particular e defende você em público. Amigo é aquele que se aproxima de você quando os outros já foram embora. Amigo é aquele que, quando você chama, dá prioridade a socorrer você, estar do seu lado. Então, uma pessoa que não tem discrição e nem tem compaixão, é muito arriscado você abrir o seu coração. Porque, em vez de você encontrar nele um porto seguro, você vai encontrar uma pessoa que vai espalhar, com distorções, inclusive, o que você partilhou com ele. E vai ainda mais agravar a sua dor. Então, prudência. Não se abra com qualquer pessoa. Conheça primeiro, para depois você ter coragem de abrir o coração. Agora, pastor, eu vou ao outro extremo, ao outro lado da moeda. É prudente guardar para si? É prudente não compartilhar com uma pessoa confiável, madura, uma pessoa que nós percebemos qualificações bíblicas como um conselheiro fiel? Porque muitas vezes a pessoa está tão introspectiva,
tão fechada que ela está ali precisando de uma palavra amiga, precisando de um conselho, mas ela não tem confiança, ela tem medo de se expor. Esse medo de se expor, ele não acaba sendo prejudicial e, de certa forma, nociva quando temos alguém maduro, habilitado, sério, bíblico e que pode nos ajudar? É absolutamente importante, pastor Jailton, o que o senhor está sugerindo. Primeiro, porque nenhum de nós é autossuficiente. Nenhum de nós. É por isso que nós somos membros de um corpo. É por isso que nós somos diferentes uns dos outros, estamos ligados uns aos outros, numa mútua cooperação. Então, essa introspecção solitária, onde eu armazeno tudo, eu guardo tudo e não reparto com ninguém, isso adoece. Adoece emocionalmente, adoece psicologicamente, adoece fisicamente. Eu não tenho dúvidas de que grande parte desse fenômeno chamado suicídio hoje, né, onde se registra no mundo mais suicídios do que assassinatos, que boa parte desse problema social gravíssimo é porque as pessoas, na hora da sua angústia mais profunda, engolem o veneno, a sua dor, seu sofrimento, suas mágoas, seus ressentimentos, seus medos, e não procura alguém, e não divide com alguém, e não abre o coração com alguém. Talvez um exemplo muito bonito disso é quando o Senhor Jesus entrou no Getsêmani. Aquela era a noite fatídica em que ele seria traído, em que estava diante dele aquele cálice. Pai, passe de mim este cálice. Aquele cálice da ira de Deus que deveria cair sobre nós, que cai sobre ele, o Filho amado de Deus, o unigênito de Deus. Jesus não só admitiu para si a sua angústia, mas ele repartiu com seus discípulos. A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai comigo, vigiai comigo. O próprio Filho de Deus usa esse exemplo. Segundo exemplo, você pode encontrar em Paulo, lá na sua segunda carta, Timóteo, capítulo 4, verso 9. Paulo estava numa masmorra, já condenado à morte, no corredor da morte, aguardando o dia da sua execução. E ele escreve para Timóteo, dizendo: Timóteo, vem ter comigo depressa. Venha, meu filho, antes do inverno. Paulo está dizendo aí que ele precisava de um ombro amigo, de alguém do seu lado, para dividir as suas cargas, repartir suas dores. Então, o que o senhor está dizendo aí é da mais alta importância. Todos nós precisamos de um amigo, de um conselheiro, de alguém que possa nos ajudar, nos ouvir, nos socorrer na hora da nossa aflição, da nossa angústia. Pastor Hernandes, e o que dizer de medo dos homens? É uma expressão que eu ouvi recentemente, achei interessante essa expressão e queria que o senhor nos ajudasse à luz das Escrituras a respeito disso. O que significa ter medo dos homens? Veja bem, voltando lá atrás, nós devemos ter medo e não ter medo. Por exemplo, pensando naquele medo positivo que nós estávamos falando agora há pouco, você pega uma pessoa violenta, por exemplo, uma pessoa sensata, numa cidade, por exemplo, onde a violência está tão grande, vai sair andando pela rua de madrugada, sozinho, em lugares, às vezes, mal iluminados, perigosos. Não tem medo dos homens. Bom, essa falta de medo dele é imprudência. E ele pode se expor a riscos, né? Então, esse medo de cuidado, de vigilância, de prudência, deve existir. Agora, não devemos ter medo dos homens naquilo que Jesus estabeleceu. Nós não devemos ter medo dos homens, mas temer a Deus. Porque o homem pode apenas matar o corpo, mas Deus pode lançar tanto o corpo quanto a alma no inferno. Então, o grande problema é que os homens têm medo dos homens, mas os homens não têm temor de Deus. Se nós tivéssemos temor de Deus, nós não teríamos medo do que os homens podem nos fazer.
Quando eu digo que eu não tenho medo do que os homens podem nos fazer, eu não estou aí provocando ou dando oportunidade para os homens exercerem violência gratuitamente. Eu tenho que ter prudência. Fé não é sinônimo de imprudência, né? Então, por exemplo, nós estamos numa pandemia. Eu ter os cuidados sanitários, isso não é falta de fé, isso é prudência, né? O uso da máscara, o uso do álcool gel, o afastamento social, os cuidados preventivos, isso não é falta de fé. Isso não é dizer, não, eu não tenho medo de nada. Não, esse cuidado. Agora, o medo de homens é eu ficar acuado, eu ficar acovardado, eu deixar de falar a verdade, eu deixar de me posicionar como um cristão, porque o fulano vai falar, porque o Beltrano vai comentar, porque isso vai desagradar a opinião da maioria. Não, esse medo eu não posso ter, porque ter esse medo é ser covarde. A Bíblia diz que os covardes não entrarão no reino de Deus. Pastor Benson, agora uma questão muito prática para quem nos ouve, aqui de Vitória, região metropolitana, também para os nossos colegas pastores que nos dão o privilégio de acompanhar as lives, líderes em comunidades eclesiásticas, como a igreja pode ajudar as pessoas que se aproximam dela. Eu estou falando da primeira igreja presbiteriana de Vitória e, pela graça de Deus, das demais igrejas evangélicas que estão conosco aqui nessa live. Como a igreja deve se portar diante dessa multiplicidade de temores que afligem tantas pessoas quando as pessoas se aproximam da igreja? Então, um caso específico, como a primeira igreja pode ser bênção na vida daqueles que estão aqui na região metropolitana, no que diz respeito a ajudar no enfrentamento dos temores? Veja bem, se você mora na Grande Vitória, a primeira igreja quer ser um porto seguro para você, uma igreja que vai acolher você e sua família. E o melhor antídoto para o medo é o amor de Deus derramado no nosso coração, porque o amor lança fora todo medo. Quando você conhece a Deus, conhece a palavra de Deus, tem um relacionamento íntimo com Deus, desenvolve um relacionamento saudável com seus irmãos, isso vai curando a sua alma dos medos, dos recalques, dos traumas, das lembranças amargas. Tudo isso vai sendo tratado por Deus. Então, a igreja é uma comunidade terapêutica, um lugar de cura, cura das emoções, cura da psique, cura física, cura espiritual. Né? E se você está aí nos assistindo de outros lugares, mundo afora, a igreja comprometida com a palavra de Deus é um lugar que você deva estar presente. Talvez você esteja desigrejado, ou talvez você nem frequente nenhuma igreja. Procure uma igreja comprometida com Deus, com a sua palavra, aí mais perto da sua casa. Frequente, isso vai ser uma grande bênção para a sua vida. Você que nos acompanha aqui da região metropolitana, nós convidamos você a conhecer a primeira igreja presbiteriana de Vitória, localizada na Avenida Beira-Mar, 1025, bairro Forte São João, uma igreja fraterna, acolhedora e que certamente já tem um ambiente, né, pastor, tão propício, tanto do ponto de vista interno quanto externo, para o encorajamento, para a comunhão. Então nós queremos convidar você a participar das nossas atividades e conhecer a nossa igreja. Pastor Hernandes, eu não falei de um assunto, deixei agora para falar sobre esse assunto, porque creio que a gente vai crescendo assim no ápice. E você que nos acompanha, não precisa ficar triste nem reclamando com o pastor Jailton, porque o pastor Jailton quase não deixou o pastor Hernandes mostrar o comentário de Gênesis. Fica aí que ele vai falar daqui a pouco, tem umas questões específicas. É só para manter você conosco e para aumentar a sua curiosidade. Porque eu tenho certeza que alguém deve ter dito, o pastor Jailton nem deixou o pastor Hernandes mostrar o comentário, a gente está esperando esse comentário e ele não deixa. Calma, a gente vai chegar lá. Pastor Hernandes, agora uma questão de suma importância. Medo da morte. Falamos de medo da solidão, medo de envelhecer, medo de não ficar rico, e agora medo de não adoecer, ou medo de adoecer, né? Desculpe, medo de adoecer, medo de ficar doente, de perder a saúde. E agora, o medo da morte. A Bíblia diz que a morte é o rei dos terrores.
Então, e mais, que a morte é o último inimigo a ser vencido. A morte, embora já tenha sido vencida, e Paulo trabalha isso de uma maneira brilhante lá em 1 Coríntios capítulo 15, que o aguilhão da morte foi arrancado, o ferrão venenoso da morte foi tirado, e usando a expressão do puritano do século XVII da Inglaterra, John Owen, a morte da morte, na morte de Cristo, quando Jesus ressuscitou, ele matou a morte, e ele inaugurou a imortalidade, ele é a ressurreição e a vida. Mesmo assim, pastor, esse temor é muito comum no ser humano. É muito comum. Nós precisamos trabalhar isso constantemente. Nós não precisamos viver aterrorizados com medo da morte. Primeiramente, o conhecimento nos liberta. E o conhecimento nos consola. Primeiro, sabendo que a morte não é o fim. Que o túmulo não é o nosso último endereço. Que quando um crente, salvo pela graça, morre, a Bíblia diz lá em Hebreus que o seu espírito é imediatamente aperfeiçoado e ele entra na glória. O apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Coríntios 5:8, ele diz que morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. O apóstolo Paulo, falando em Filipenses 1:21, diz que para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. No verso 23, ele diz que morrer é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Em Apocalipse 14:13, diz que bem-aventurados são aqueles que morrem, porque descansam da sua fadiga e as suas obras os acompanham. Então, o conhecimento disto é fundamental para a gente lidar com a questão do medo. Quando você vai num funeral onde não há esperança, né? E Paulo, escrevendo a sua carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13, ele diz: eu não quero que vocês sejam como aqueles que não têm esperança. Então, parece que, de fato, é um adeus, não tem esperança de vida após a morte, não tem esperança de ressurreição, não tem esperança de vida eterna, não tem esperança de bem-aventurança eterna. A convicção dessas verdades é que traz conforto, que traz consolo, que traz serenidade, que traz descanso, né? Quando um crente morre, ele não fica inconsciente, ele não fica dormindo. O que vai dormir, numa linguagem metafórica, é o corpo. É o corpo. Dormir, porque é uma linguagem está dizendo o seguinte: está descansando e vai acordar. Quando Jesus voltar, os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos. Uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Então, só, pastor Jair, ter esse conhecimento da verdade pode vencer o medo da morte. Qualquer outro consolo é um falso consolo. Usando uma metáfora, né, dentro dessa linha que o senhor apresentou, para nós, os cristãos, quando findarmos a vida aqui e atravessarmos o rio, né, usando essa linguagem metafórica. Além do Rio Azul, como diz o hino. Exato. Certamente o nosso Redentor estará nos aguardando. Nós não precisamos ter qualquer receio quanto a um possível atraso, quanto a um possível esquecimento. Ele estará ali pronto, de mãos estendidas, para nos tomar pelas mãos, por assim dizer, e nos conduzir às moradas celestiais. Não há o que temer tendo Cristo ao seu lado, não há o que temer tendo Cristo como seu advogado, não há o que temer tendo o bom pastor ao seu lado. E aí o que nos consola, pastor Hernandes, é que a nossa salvação e a nossa recepção, ela não está baseada nos nossos méritos, porque se fosse nos nossos méritos, nós estaríamos aflitos, angustiados, mas encontra-se nos méritos dele, e ele é todo suficiente. Então, por conta dele, não há o que temer. Exatamente. E hoje eu estava lendo uma frase muito bonita, de um irmão nosso muito amado que foi recolhido à presença de Deus recentemente, e ele disse o seguinte: nenhuma pessoa chegará no céu olhando para Jesus e dizer: Senhor, eu vim aqui receber o que eu mereço. Eu vim receber
a minha medalha de honra ao mérito. Eu merecia a salvação e quero tomar posse dela agora. É impossível que isso aconteça. Todas as pessoas que chegarem lá vão ter plena consciência, só chegaram pela graça. A salvação é uma oferta da graça de Deus, não é merecimento, não é comprado, não se alcança pela religiosidade, nem pelo sacrifício, nem pelas boas obras. É uma dádiva de Deus. Que bênção é isso! Eu não mereço, mas eu preciso. E quando eu creio no Senhor Jesus, eu posso tomar posse da vida eterna. Bênção, pastor. Quero lembrar aos meus queridos irmãos que chegaram depois do início da live que ela será integralmente preservada e disponibilizada no Instagram do pastor Hernandes. Então não há o que temer. Você vai poder consultar a live, você vai poder recomendar a live. Então eu quero dizer a você que todo o conteúdo será disponibilizado integralmente no Instagram do pastor Hernandes. Então depois você pode fazer aí um trabalho de revisão e será muito edificado. Pastor Hernandes, agora, por favor, nos mostra o comentário agora, fala um pouco sobre esse trabalho empolgante e certamente desafiador. Por favor, pastor Hernandes, mostra aí pra gente. O livro está aqui, são 751 páginas. Este livro, pastor Jailton, é fruto da quarentena. Eu me debrucei durante 4 meses, cerca de 8 a 10 horas por dia, escrevendo este comentário. Eu entendo que Gênesis é o livro mais importante para você entender o restante da Bíblia. É a chave hermenêutica da Bíblia. Aqui está a origem da vida, a origem do universo, a origem do homem, a origem da mulher, a origem do casamento, a origem da família, a origem ou começo do pecado, a origem das nações, a origem do povo de Israel, a origem do povo da aliança. Aqui está o fundamento de todas as outras grandes doutrinas desenvolvidas nos demais livros da Bíblia. Por onde eu ando, talvez o comentário que as pessoas mais me pediam era o comentário de Gênesis. Eu estou muito feliz e muito grato a Deus por poder entregar esta obra, e minha esperança e oração é que estes comentários sejam uma bênção na vida de muitos pregadores, de muitos pastores, de muitos crentes que hão de examiná-lo. São 53 capítulos, e onde nós examinamos todos os 50 capítulos do livro de Gênesis. Talvez algumas pessoas estão perguntando, mas onde é que eu posso encontrar? Se você entrar em contato com a Luz para o Caminho, onde eu trabalho, a agência missionária, nós temos disponível com desconto de lançamento. Então, você pode acessar www.lojalpc.org.br e comprar pela internet. Ou, se você desejar, você pode ligar para 19 3741 3000, 19, que é o código de Campinas, 3741 3000, no horário comercial de segunda a sexta, e você será prontamente atendido no Brasil e fora do Brasil. Bênção. Eu quero lembrar você que nos acompanha na live que nós aqui, de primeira mão, vamos sortear um comentário de Gênesis. Para que você possa participar, é necessário que você vá até o Instagram do pastor Hernandes, veja a foto oficial, cumpra ali os requisitos e você estará participando. E eu quero dizer mais a você, que você vai receber o comentário com dedicatória. O reverendo Hernandes vai fazer uma dedicatória bonita e nós vamos encaminhar para você. Lá tem a data do sorteio, lá tem as regras, lá tem tudo. Então nós queremos desafiar você. As pessoas que foram contempladas nos sorteios anteriores, eu quero dizer que os livros já foram todos despachados e os códigos de postagem também foram fornecidos para acompanhamento. Então, é muito importante. Quero reforçar com você que você nos acompanhe nas redes sociais, @JailtonLima, @Hernandes Dias Lopes, no Instagram, o canal do YouTube da Primeira Igreja, as nossas mensagens, os nossos estudos, tudo disponível
para a sua edificação, para o seu encorajamento, para a sua maturidade espiritual. Pastor Hernandes, em nome dos leitores de todo o Brasil e do exterior, quero lhe parabenizar pela conclusão de mais uma obra, desejar ao irmão bênçãos, saúde, para a continuidade deste trabalho tão maravilhoso que é o trabalho de escrever, de produzir, o trabalho literário que tanta edificação traz a tantas pessoas. Tem um livro sobre João Batista, mas esse eu não vou falar hoje não. Esse é segunda-feira, hoje nem adianta que eu não vou falar sobre o livro que foi produzido a respeito de João Batista. Nem adianta, é só segunda-feira. Segunda-feira tem novidades para você. E olha, eu quero dizer que o tema de segunda-feira será um tema desafiador. E mais, você que nos acompanha hoje e que não teve a oportunidade de acompanhar a live que o pastor Hernandes participou hoje com o reverendo Augustus, às 15 horas, quero encorajar você. Vai no Instagram do pastor Hernandes, que eu creio que está lá também, não é isso, pastor? Está no meu canal do YouTube. Olha só. Está no meu canal do YouTube e amanhã vai para o Instagram. Nós tentamos baixar, mas a Jaqueline não conseguiu fazer isso hoje. Amanhã vamos fazê-lo, mas quem entrar no canal do YouTube, um assunto delicado, um assunto sensível, o cristão e a ideologia de gênero, pode assistir no meu canal do YouTube, na íntegra, a live com o pastor Augusto Nicodemos, hoje à tarde. Bênção de Deus. Pastor Hernandes, suas palavras aí. As palavras finais são de gratidão a você e gratidão a todos os que estão conosco. Deus abençoe sua vida, um grande abraço, uma boa noite e até segunda-feira que vem, se Deus quiser. A todos uma boa noite, Deus abençoe. Continuem orando por nós. Pedimos a ajuda de vocês na divulgação da live e participem conosco. A todos os irmãos de todo o Brasil, nossa gratidão. Não foi possível mencionar todos, mas na próxima live nós vamos cumprimentando aí essa turma boa e agradável dos estados da federação e de outros países que participam conosco. Uma boa noite, Deus abençoe a todos. Tchau, gente. Um abração para todos.